A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Espero que sim, eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, vamos para a lição de número 11, revista dos nossos jovens, que nós possamos estar meditando hoje sobre o tema o jovem e o Espírito Santo. Nós vamos ver aqui a importância que o Espírito Santo tem na vida daqueles que permitem-se ser guiados pelo Espírito Santo. Nós vamos ver exemplos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de pessoas que foram usadas e se permitiram ser usadas pela pessoa do Espírito Santo. Até agora nós estudamos características do Espírito Santo, como ele atuava, os dons do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e hoje a gente vai ver na prática, uma pessoa ou exemplos de pessoas que são guiadas de fato pelo Espírito Santo e a influência que a pessoa do Espírito Santo tem na vida do cristão ainda hoje. Acompanhe a gente até o final, que no final eu vou trazer algumas estatísticas interessantes que vão fazer uma comparação do tempo que a gente gasta em rede social e o tempo que a gente poderia estar gastando, meditando na palavra de Deus, orando e assim permitindo que o Espírito Santo viesse a nos usar mais e mais. Tá? Então estamos aí diante desse tema, o jovem e o Espírito Santo. Nosso texto de referência é 1 de João, capítulo 2, verso 15 até o 17. Nós estamos na lição de número 11. Vamos agora para o nosso texto, então, aí, versículo de número 15. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós vamos fazer aquela reflexão aqui que a gente sempre faz na nossa lição, baseados no versículo do dia e na verdade aplicada. Nós temos aqui o versículo do dia, Tiago 4, verso 5, que diz: ou vocês pensam que é em vão o que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Tem outras versões que é mais claro ao dizer que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, Uma vez que ele habita em nós, ele não quer dividir-nos com este mundo que jaz no maligno, ele quer nos usar e quer que nós tenhamos também a ele como exclusivos também na nossa vida. E aí fazendo um paralelo com a verdade aplicada, que diz somente através de uma vida dirigida pelo Espírito Santo, é que o jovem obterá vitória sobre os desejos carnais e as atrações mundanas. Nós sabemos que o mundo, para a juventude principalmente, quando a gente é mais novo, ainda é solteiro, a gente ainda não alcançou uma maturidade específica, tanto espiritual como humana também, física, psicológica. A gente é muito levado pelos amigos, pelas influências sociais, pelas influências da moda, pelas influências na faculdade, na escola. Ainda nessa fase escolar, a gente ainda está sendo moldado, ainda está sendo trabalhado. Então é nessa fase, mais do que nunca, que os jovens precisam se entregar à pessoa do Espírito Santo para terem experiências maravilhosas, porque uma vez que eles estão em cenários muito complicados, de universidade, estágio, muitos amigos. Hoje nós temos a tecnologia, as redes sociais, então o jovem de hoje precisa estar conectado mais do que nunca com a pessoa do Espírito Santo para ele influenciar e não ser influenciado. Eu sempre gosto de dizer que existem somente dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que influenciam e aqueles que são influenciados. Ou a gente está influenciando alguém agora, ou a gente está sendo influenciado por alguém agora. Então a gente precisa entender isso para que a gente possa estar sempre do lado daqueles que influenciam, para as pessoas estarem seguindo também a palavra de Deus. Antes de entrar aqui na introdução, que eu quero
frisar aqui o momento de oração que a revista nos instrui, né, a gente trabalhar. Oremos para que os jovens tenham experiências impactantes com o Espírito Santo e vivam sob o seu domínio. Não sei você que hoje já tem aí uma certa idade, já é professor, já é pastor, já é líder, mas eu particularmente acredito sim que você também tenha muitas experiências com o Espírito Santo. Eu, graças a Deus, fui muito abençoado pelo Espírito Santo, muitas experiências eu tenho para contar, não só para meus filhos, para os meus netos, para a minha igreja, mas eu tenho muitas experiências mesmo com o Espírito Santo, vividas elas, graças a Deus, na minha juventude, na sua grande maioria ainda jovem, solteiro, experiências impactantes com o Espírito Santo, graças a Deus, me proporcionou ter, né? Uma fase em que a gente vivia imerso na pessoa do Espírito Santo. E hoje não é diferente, a nossa juventude pode sim ter essas experiências, que nós possamos ser exemplo para eles olharem para a nossa história e desejarem também participar com o Espírito Santo, construindo histórias bonitas, né, de relacionamento com eles, que a gente possa orar pelos nossos jovens para que o Espírito Santo venha a tomar eles tenham esse desejo de terem experiências com a pessoa do Espírito Santo. Na nossa introdução, ele traz aí o texto de Romanos 8:14, que diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, uma condição que esse texto de Romanos 8:14 traz é que nem todos aqueles que se dizem filhos de Deus são de fato filhos de Deus. Não é o fato da gente orar o Pai Nosso que torna Deus nosso Pai. Então as pessoas estão só rezando o Pai Nosso, estão recitando decoradamente o Pai Nosso. Mas o texto de Romanos diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são de fato os filhos de Deus. Que nós possamos casar essa ideia, né? Guiados pelo Espírito é a mesma coisa que filhos de Deus. Então, para ser filho, precisamos ser guiados. Então, quem é guiado é filho, é a mesma pessoa, tá? Nem toda pessoa que está numa igreja é filha de Deus, mas todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo e estarão fazendo a vontade de Deus. Aqui no nosso tópico de número 1, ele vai nos trazer aí que nós seremos guiados pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, no tópico 1.1, que a Bíblia será a bússola do cristão, né? Nós sabemos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, é ela que dirige os nossos passos, é a palavra de Deus que nos instrui pelo caminho em que nós devemos andar, né? O Salmo 119, verso 9, diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a palavra de Deus. Salmo 119, verso 105, diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor, que nós possamos gastar tempo com a palavra de Deus. E quando eu digo gastar tempo, a gente só vai ter o tempo quando a gente priorizar a palavra de Deus. Nós vamos ver lá no final dessa lição, eu vou trazer algumas estatísticas que a gente vai provar que hoje a gente não lê a Bíblia e a gente não ora, não é por falta de tempo, embora a gente diga que está muito corrido para todos, mas não é porque está corrido, a gente vai ver por números que o que falta para nós é sermos de fato, darmos prioridade à palavra de Deus, darmos prioridade à oração, darmos prioridade às coisas de Deus. Tópico de número 1.2, também nós precisamos ser conduzidos aí pelo Espírito Santo, né? A lição vai nos dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja, não foi uma coisa boa para Jesus, não foi agradável, mas uma vez que foi o Espírito que guiou Jesus, que conduziu Jesus para ser tentado, então era a vontade de Deus e Jesus se submetia à vontade do Pai. Que nós possamos também sermos guiados aí pelo Espírito Santo, vivermos uma vida de santidade, de renúncia. O Espírito Santo vai nos guiar para um lado, vai nos guiar para o outro, muitas vezes vai contrariar a nossa vontade, mas nós precisamos
ser permitidos aí ser guiados pelo Espírito Santo, né? Então esse tópico de número 1, ele traz essa ideia global que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, em primeiro lugar pela palavra de Deus, e em segundo lugar quando a gente se permite ser conduzido pela pessoa do Espírito Santo. Aprofundando essa ideia, tópico de número 2, a gente precisa dar ouvidos ao Espírito Santo. Muitas das vezes o Espírito Santo, ele fala conosco, não só nas Escrituras, mas o Espírito Santo fala conosco no dia a dia. A gente está fazendo algo, ele fala com a gente. A gente está deixando de fazer algo, ele está falando com a gente. A gente está num culto, ele fala com a gente através da música, através de uma pessoa, através de um gesto, de um abraço. De diversas formas o Espírito Santo está falando, mas a gente precisa dar atenção à pessoa do Espírito Santo. Então a gente vai ver aí o exemplo do 2.1 de dois homens, né, que ouviram o Espírito Santo, que davam ouvidos ao que Deus estava falando, fazendo, realizando, e eles eram protagonistas daquilo que aconteceu, porque eles permitiram que Deus falasse com eles através do Espírito Santo. Nós estamos falando aí do 2.1, os profetas ouviam o Espírito Santo. Ele vai trazer dois exemplos para nós aí, do profeta Elias e do profeta Eliseu. Nós vemos que a somatória dos milagres, dos eventos extraordinários que aconteceram no período em que esses dois homens viveram foram extraordinários. Milagres muito impactantes. Inclusive o apóstolo Tiago chega a dizer que Elias era um homem sujeito igual a nós, às mesmas dores, as mesmas paixões, os mesmos dilemas. Mas Elias orou a Deus. Olha só a intimidade que Elias tinha com o Senhor. Ele orou a Deus para que não chovesse, e não choveu. E depois, passado um tempo, ele orou a Deus para que chovesse, e voltou a chover novamente. Então nós precisamos de homens e mulheres, de jovens e adolescentes, que tenham essas experiências com Deus, porque o Espírito Santo não mudou, o nosso Deus não mudou. O que mudou foi nós, as nossas prioridades mudaram, por isso nós estamos vivendo cada vez menos experiências como essas, né? Quando alguém aparece contando uma experiência com o Espírito Santo, a gente já nem acredita mais, imagina que é coisa da cabeça daquela pessoa. Tanto que a gente está se afastando desses milagres que o Espírito Santo proporciona, né? E os textos aqui de 1 Reis 17:5, 2 Reis 5:16, vão contar ali algumas histórias, alguns causos. Vale a pena a gente ler aí também e meditar na vida de Elias e Eliseu. O tópico 2.2 vai falar que os apóstolos também obedeciam o Espírito Santo. E aí ele traz o exemplo clássico do apóstolo Paulo, né? Um homem que tinha experiências muito grandiosas com obra missionária. Conhecia aonde deveria entrar, onde deveria sair, aonde ali daria mais fruto, onde ali não dá muito fruto. O apóstolo Paulo tinha uma gama de experiências com obra missionária. Mas mesmo assim, em vários casos, o Espírito Santo falou para Paulo: você não vai para essa região, você vai para outra. Então nós temos aqui registrado na nossa revista Atos 16, do 6 ao 9, em que Paulo estava com malas prontas para ir para a Ásia. O Espírito Santo dá uma visão para ele de um varão macedônio, dizendo: atravessa a Macedônia e nos ajuda. Paulo cancela a ida para a Ásia e vai marchar para a Europa. E ali ele vai começar uma série de obras ali na região da Europa. E aí, como houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé, então Barnabé vai para a Ásia, juntamente com João Marcos, e Paulo e Silas vão para a Europa. Então o Espírito Santo sabe trabalhar, que a gente possa dar ouvidos ao que ele está falando, ao que ele está fazendo. E aí no tópico de número 3, para que a gente possa fazer isso, o tópico de número 3 vai dizer que a gente precisa ter avidez, que a gente possa gerar expectativa no nosso coração, a gente precisa ter ansiedade para que esse tempo em nós aconteça, né? O que nós precisamos é sentir essa sensação e essa necessidade de que nós vivamos isso também. Que a gente olhe para as páginas da Bíblia, não como histórias que ficaram só no passado, mas como experiências de homens e mulheres que
conhecendo o Deus que nós também conhecemos, viveram experiências com Ele. E que nós também possamos viver essas experiências, né? Mas o tópico número 3.1 vai dizer que a gente precisa ter sede de Deus, sedentos por ti. E ele traz aí a imagem do Salmo 42, verso 1 e 2, que vai dizer que assim como a corça anseia pelas águas, né, a gente precisa também ansiar pela palavra de Deus. Eu vou fazer a leitura aqui, Salmo 42, no versículo de número 1 e 2, diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então, assim como uma corça, né, está vindo de uma viagem, está correndo muito, e elas com sede, com avidez, com aquela necessidade de matar a sua sede, ela sabe que a tantos metros, a tantos quilômetros para frente, existe uma corrente de águas e ela vai com aquela ansiedade para matar a sua sede. Assim também deve ser a gente em relação a Deus. A gente precisa ter, sentir essa necessidade por Deus, essa avidez pela presença do Espírito Santo. E isso tem que gerar uma vida, uma necessidade, uma vida sedenta por Deus, que só vai ser saciada pela pessoa aí do Espírito Santo. 3.2, a gente já caminha para o final desse tópico, então, vivendo na plenitude do Espírito. E a imagem que a lição vai nos trazer, eu coloquei até essa imagem, que é do livro de Ezequiel, capítulo de número 47, que fala sobre as águas purificadoras. Ezequiel foi orientado ali pelo anjo a adentrar naquelas águas, e conforme ele ia entrando, as águas que davam nos tornozelos, nos joelhos, nos ombros, e depois ele foi a mergulhar de tal ponto que ele já perdeu o controle, tinha que passar ali a nado. Assim também é o Espírito Santo. Se a gente quiser viver na superficialidade, ali só molhando os pés, a gente vai ficar lá, com os pés molhados. Se a gente quiser aprofundar um pouco mais, até a cintura, a gente vai ter experiências com o Espírito Santo. Mas se a gente quiser ir fundo e mergulhar no Espírito Santo, aí se prepara, porque ele vai dar experiências maravilhosas com cada um de nós. A gente precisa se entregar para o Espírito Santo, porque ele tem coisas grandes para fazer em nós e através de nós. Em primeiro lugar, para salvar, para libertar, para curar as pessoas. Há muita gente sofrida, há muita gente sedenta de Deus, e o Espírito Santo quer usar a nós. Tem muitas pessoas à nossa volta que precisam de Deus. E como que ele vai se manifestar para essas pessoas? Através de nós, que estamos mergulhados na pessoa do Espírito Santo de Deus, tá? Agora eu quero trazer para vocês aqui essa conclusão, e logo após a conclusão a gente vai aqui para essa meditação nesses números que eu vou trazer para você agora. Olha a conclusão que diz: o Espírito Santo nos foi enviado como uma dádiva do Pai. É nele que encontramos ajuda, orientação, consolo e fortalecimento para prosseguir e herdar a vida eterna aos que vencerem. E aí eu quero trazer para vocês agora uma série de gráficos aqui para a gente meditar um pouquinho sobre as redes sociais e a nossa vida, tanto jovem como a gente, né? A gente precisa também ser cobrado em relação a como que a gente está administrando o nosso tempo nas redes sociais. Esse primeiro slide que eu trago aí é quanto tempo as pessoas vêm gastando nas redes sociais, em média, em âmbito global. E aí eu trouxe esse gráfico, embora ele parou no número 2 horas e 22 minutos, ali no ano de 2018, mas eu quis trazer ele está um pouco desatualizado para mostrar justamente o crescimento. Em 2012, a média global que as pessoas gastavam com rede social era 1 hora e 30. E olha só, em 2018,
a nossa média já estava em 2 horas e 22 minutos. Aí a gente vai para o próximo slide e vai ver que essa média aumentou até 2019. No Brasil, por exemplo, a gente já estava com a segunda maior média de horas gastas com internet, com celular, com mídias sociais. A gente já estava em 2019, antes da pandemia, com mais de 4 horas, quase 5 horas dedicadas às redes sociais. E esse número veio diminuindo um pouco, né, devido aí possivelmente à pandemia, as pessoas por entrarem num período de pandemia, essa ansiedade, essa coisa toda, fez com que esse número provavelmente começasse a cair um pouco. Mas aí a gente vai ver nesse próximo slide quanto tempo, essa estatística é de 2019, quanto tempo as pessoas gastam em média, tá? Isso pode ser um pouco para mais, um pouco para menos. E lembrando que o Brasil está sempre no segundo, na terceira, no máximo quarta posição ali das populações que mais acessam a internet. Então esses números valem para nós. O Facebook, as pessoas gastam em média 58 minutos com o Facebook, com o Instagram 53 minutos, com o YouTube 40 minutos, com o Snapchat 35 minutos e com o Twitter 3 minutos. Isso é bem a nossa realidade aqui brasileira, né? O Instagram já daqui a pouco já vai ultrapassar o Facebook, se já não tiver ultrapassado, e YouTube ali fica também como uma das mídias que mais a gente acessa. Mas o problema não está aqui, em acessar essas mídias, Facebook, Instagram, YouTube. O problema não está. O problema é o que a gente vai fazer lá, quais são as atividades que vão nos prender lá. Olha, observe aqui, ó, o que as pessoas estão fazendo lá dentro das mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Olha o que elas estão fazendo. 40% dessas pessoas estão lá para ficar por dentro de notícias e eventos. Olha só. 39% delas estão lá para saber o que os amigos andam fazendo. 38% delas encontrar conteúdo para se entreter. Olha aí um problema que a gente tem, né? 37% estão lá dentro para passar tempo. Simplesmente entra e fica lá, passando tempo. Às vezes está na fila de um banco, na fila de um hospital, está ali, está passando tempo nas redes sociais. 33% fazendo network, que é construir relações nas redes sociais, né? Amigos, fazer amigos nas redes sociais. 32% compartilhar fotos e vídeos com outros. 31% pesquisar ou procurar produtos para comprar. Olha só, a nossa necessidade, né, sendo manifestada através de compras também. E 30% usam porque muitos amigos também usam. Então a pessoa fala assim: rapaz, você está usando essa nova mídia, o Facebook, o Instagram? Não estou usando, não. Rapaz, usa lá, é bom, você vai gostar. É a gente, por indução de outra pessoa, as pessoas vão lá e começam a usar essas mídias aí também. E qual é o grande problema disso daqui? É porque a gente vai perceber que a gente tem gastado muito tempo com coisas que não estão acrescentando em nada na nossa vida, em nada. 40% vai ouvir, que é a grande maioria, para ficar por dentro de notícias e eventos. Olha só a quantidade de pessoas, 37% para passar o tempo. Ou seja, eu não tenho o que fazer, vou para as redes sociais passar um pouco meu tempo. E aí outras pessoas com outras questões mais. E a gente vai pegar aquela média do Brasil, que está em torno de 4, quase 5 horas, que o brasileiro gasta com mídias sociais. E eu peguei então e trouxe para 3 horas para a gente fazer uma exemplificação aqui. Imagina que nós estamos numa média de 3 horas, essa média é maior, mas vamos pegar a média de 3 horas. Imagine que eu, você, os seus alunos aí, os membros da sua igreja, todos nós estamos dentro desse número. 3 horas de rede social. A gente pega o nosso celular ou o nosso computador e vai para aqui, para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube, e fica aqui. 3 horas por dia, durante 30 dias. Eu vou pegar só 30 dias de um mês.
Tem meses que é 31, tem um mês de fevereiro que varia de 28 para 29. Vamos pegar 30 dias por mês. Isso vai dar 90 horas por mês. A gente gasta 90 horas por mês com mídias sociais, com redes sociais. Se a gente pegar essas 90 horas, que é por mês, e dividir e multiplicar por 12 meses, a gente vai ter o espantoso número de 1.080 horas dedicadas a ficar preso no nosso smartphone. Se a gente pegar essas 1.080 horas, dividir por 24 horas, que é a quantidade de horas de um dia, a gente vai alcançar o número de 45 dias no ano. Durante 365 dias, a gente vai passar 45 dias. É como se a gente pegasse 45 dias de um ano e ficasse na frente de um computador, de um celular. Imagina você passar dos seus 365 dias do ano, 45 dias com a tela na frente do seu rosto. É isso que nós estamos fazendo. Obviamente que eu trouxe a média para baixo, eu levei a média para 3 horas por dia. Então, somente esse número, 3 horas por dia, todos os dias, durante um ano, vai nos levar a gastar 45 dias do nosso precioso tempo com mídias sociais. Fazendo o quê? O nosso gráfico anterior mostrou. Fazendo o quê? Se entretendo, gastando tempo, compartilhando vídeos, encontrando conteúdo para fazer entretenimento, saber sobre a vida dos outros ou outras pessoas que estão ali só porque os amigos estão. Só porque a minha turma faz parte dessas mídias, eu também farei. Só por influência dos outros. Muitas pessoas estão lá perdendo o seu tempo. E aí a gente vai levar para uma reflexão a seguinte. Eu queria que você, se você tivesse como montar também uma reflexão como essa e levar para eles, isso seria extremamente importante. Pensa comigo, muitos de nós reclamam de hoje, nós estamos vivendo um século muito corrido. Nós não temos tempo para a família, nós não temos tempo para os amigos, nós não temos tempo para a igreja. Eu sou pastor de igreja e eu sei o que eu estou falando. Muitas pessoas alegam falta de tempo. Eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo, pastor. Nem no final de semana as pessoas têm mais tempo, porque antigamente, pelo menos no final de semana, a igreja era lotada. Hoje em dia, nem no final de semana a gente consegue mais trazer o povo para cultuar a Deus. E a maioria delas alega falta de tempo. É muita coisa, pastor, a faculdade, eu estou fazendo mestrado, eu estou no meu 3º doutorado, eu estou estudando, estou fazendo. Amém. Glória a Deus por aquelas pessoas que estão estudando. Estude sempre mais. Seja aí abençoado nos seus estudos. Mas eu preciso também trazer um contraponto aqui para que a gente possa entender que nós não estamos fazendo as coisas para Deus, não é por falta de tempo. Eu vou mostrar aqui que a nossa falta é de prioridade. Imagina que a pessoa gasta 3 horas por dia, em média, com mídias sociais. 45 dias por ano simplesmente rasgou e jogou na lata do lixo. Agora imagina que se a gente dedicasse apenas 1 hora por dia, 1 hora por dia, para a gente desta 1 hora, gastar 20 minutos com oração. Então você vai pegar 1 hora do seu dia, vai parar o que você está fazendo. Tempo a gente tem, a gente já viu que a gente está gastando 3 horas com rede social. Então a gente, em vez de gastar 3, a gente vai gastar 2 horas com rede social e aí vai gastar apenas 1 hora orando a Deus e lendo a sua palavra. E desta 1 hora só, a gente vai tirar 20 minutos para orar e 40 minutos para ler a Bíblia. Eu já fiz essa experiência de ler a Bíblia por volta de 40 minutos, no mais tardar 1 hora todos os dias. A gente consegue apenas 20 minutos de oração e mais 40 minutos lendo a Bíblia, a gente consegue ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse em 1 ano. Imagina você, meu irmão, chegar daqui a 1 ano e poder falar, eu li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, em 1 ano, apenas em 40 minutos por dia. Eu orei todos os dias esse ano, apenas orando 20 minutos
por dia. Então o que falta para a gente? Não falta tempo, falta prioridade. Eu quero deixar aqui na descrição desse vídeo uma reportagem que vai falar justamente sobre essa questão, quanto tempo, né, as pessoas gastam em média fora do Brasil, no Brasil, com as redes sociais. Você pode pegar esse vídeo que eu vou mandar, tem várias outras reportagens, levam para eles verem, para a gente poder despertar em nós essa curiosidade de saber que muitas das vezes a gente está mais tempo na rede social do que a gente imagina. Tem até o aplicativo nessa reportagem ajuda a fazer isso. O aplicativo aqui do Instagram, ele tem um item lá em cima dele que ensina você a ver quantas horas você está conectado por dia. Então você chegou ali no final do dia, coloca lá quantas horas. Uma menina lá na reportagem colocou lá e deu 5 horas de Instagram, só de Instagram por dia. Uma média de 5 horas. Meu Deus, é muito tempo, gente. Então, há notícias de que o Facebook também quer fazer isso. Colocar lá um ícone que a pessoa clica e sai e ela vai saber quantas horas ela está conectada ali no Facebook. E aí o Facebook, entendendo que as pessoas estão tão viciadas nisso, mesmo eles que dependem do vício das pessoas, vão colocar lá um limitador para a pessoa colocar. Olha, eu quero colocar hoje aqui 2 horas de Facebook. Aí ela coloca lá e limita. Quando bater 2 horas de Facebook, o Facebook vai avisar que o tempo dela naquele dia esgotou. Ela já usou 2 horas de Facebook, 2 horas de Instagram. Imagina isso, gente. Os aplicativos que dependem dos nossos acessos, eles estão preocupados com a quantidade de horas que as pessoas passam lá dentro. É impressionante como a gente gasta o nosso tempo com essas coisas, e na maioria das vezes a gente viu aqui nessa estatística que são coisas fúteis que a gente vai fazendo, vai passando vídeo aleatório. O TikTok é bom nisso, né, para fazer isso. O Kawaii também é bom para fazer isso. Você fica rolando aqueles vídeos, passando vídeo. Quando pensa que não, você já passou horas a fio ali. E aí chega no final do dia, seu pastor liga: ô fulano, queria que você me ajudasse em oração. Ô pastor, infelizmente não posso, tô sem tempo, pastor. Mas aí o Facebook está avisando para ele: meu camarada, suas 2 horas de Facebook já atingidas. O Instagram vai avisar para ele: olha, você já bateu a sua meta de 5 horas hoje de Instagram, de Facebook, de Twitter. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos usar essa lição para despertar o coração dessa juventude. As mídias sociais são uma bênção. Eu uso aqui, estou usando esse canal do YouTube, uso meu Instagram, uso meu Facebook para influenciar as pessoas. Se você acessar o meu Instagram, o meu Facebook, você só vai encontrar coisa de Deus lá. É mensagem, reflexões, só isso que nós postamos lá. Mas infelizmente muitas pessoas não usam essas redes sociais com sabedoria. Passam o dia inteiro fazendo nada ali, tá bom? Que Deus te abençoe, professor. Seja aí um instrumento, dá uma saculejada nessa juventude, tá? Use essas estatísticas, leve outras, leve vídeos, leve dados, leve números para eles verem e provarem por A mais B que de fato eles estão perdendo sim muito tempo nas redes sociais. Essa reportagem vai ensinar aí como que eles vão lá no Instagram, aí você pode fazer isso com eles aí ao vivo, lá na sala. Acessa lá o Instagram deles, cada um vai acessar o seu, vai lá onde vai mostrar e vai ver quantas horas ele está conectado ali, em média, por dia. E eles vão se assustar com a quantidade de horas que eles ficam conectados, tá? Deus te abençoe, deixa um joinha aí para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Deus te abençoe, continue orando por nós, seja instrumento aí na vida desses jovens, que Deus tem muita coisa para fazer através deles. Deus te abençoe e até a próxima, meu irmão. Fique com Deus, em nome de Jesus.